Opa, tudo beleza? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui na sequência aqui de mais um vídeo que nós estamos tratando aqui da interpretação da norma IATF 16949 da sua versão 2016. Para você que está fazendo o nosso curso dentro da nossa plataforma de ensino à distância e-learning da Target Q, esse vídeo aqui vai ser de grande importância para você poder fazer um resumo geral, orientativo sobre tudo que a gente tratou nas aulas referentes à seção 7, que é apoio e suporte, que é uma seção super importante dentro da norma ISO 9001 e também da IATF 16949, porque de certa forma ela é uma seção de transição, né? E transição entre o quê? Transição entre o P, o planejamento do PDCA, na qual toda a norma está inserida, está estruturada, e o D, que é o do, que é o operação, que é o fazer. Então essa seção ela faz uma transição entre planejar e executar. É uma seção super importante aí da norma. Para você que está seguindo conosco aí pela nossa playlist aqui dentro do YouTube sobre a interpretação da IATF, seja muito bem-vindo também e espero que você aproveite e goste muito deste vídeo que vai trazer informações importantíssimas e vou tentar dividir contigo aí toda a experiência possível nesse curto espaço de tempo desse vídeo sobre as questões referentes à seção 7. E não deixe de acessar aqui o link nos comentários aqui sobre, na descrição de vídeo, para você poder acessar o curso completo na Academia da Qualidade Target, que tem o link aí para você. Beleza? E como está estruturada aí a seção 7 da norma, que é apoio e suporte? Ela começa, dividida aí em 5 partes, podemos dizer assim. A primeira parte que fala de recursos de forma geral, que a organização precisa, a gente vai detalhar um pouco mais adiante. Depois a gente fala de competência, conscientização, comunicação e, por fim, a informação documentada, que também é um recurso importante que a organização precisa ter. Beleza? Obrigado, vamos seguir adiante. Muito bem, vamos discorrer um pouco sobre a 7.1 da seção 7, que fala de recursos. E ele é dividido em 6 subitens, e para a IATF, cada subitem aí tem ainda mais subdivisões, suplementos que a IATF 16949 traz para a gente. Então ele começa, no 7.1 recursos, falando exatamente dos recursos que a organização precisa disponibilizar para o sistema de gestão da qualidade. Quando a norma fala para o sistema de gestão da qualidade, ela está falando para a organização como um todo, para que a organização consiga trabalhar aí, rodar aí com o sistema de gestão da qualidade. Esse é o grande objetivo, essa é a forma que a norma encontra para explicar que você precisa destinar recursos, inclusive recursos financeiros. É aqui que a norma pega aqui na questão de recursos financeiros que a organização tem que disponibilizar para que o sistema de gestão funcione. Depois a norma vai falar sobre recurso de pessoas, e nesse primeiro momento aqui as pessoas que ela está falando é na quantidade de pessoas, evidentemente pessoas competentes para a função, mas é a pessoa na quantidade. Eu preciso de uma pessoa, preciso de um recurso humano em uma função, em uma atividade, a organização tem que disponibilizar esse recurso para essa atividade. Depois vamos para o recurso de infraestrutura da organização como um todo, manutenção predial, gerar, digamos assim, disponibilizar recursos para a infraestrutura predial, infraestrutura tecnológica, de máquinas e equipamentos, e também fazer a manutenção disso, manutenção predial, manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção tecnológica, entre outras coisas. Na IATF, mais adiante, a gente vai falar de manutenção produtiva total, que é um requisito lá na seção 8.5,
que vai falar de manutenção especificamente para máquinas e equipamentos, e no seguinte vai falar sobre manutenção de ferramentais e manutenção de maneira geral da organização, pensando em ATF, é aqui no 713. E depois, agora, a ATF traz um requisito que ela fala de infraestrutura, layout da planta, otimização da planta, que a IATF solicita esse requisito que a organização se avalie as suas demandas atuais, demandas futuras de produção, seus volumes atuais e volumes futuros de produção, e através de uma equipe multidisciplinar, ela determine e verifique se há necessidade de alterações, melhorias no fluxo, layout da sua planta, sempre utilizando como referência, referência para fazer isso, para melhorar os planos da planta, os conceitos do Lean Manufacturing. Isso que a IATF solicita para a gente, porque o que a IATF quer, pensando que a IATF são as montadoras, é que seus fornecedores produzam com eficiência, produzam no menor custo possível e, em hipótese alguma, deixem de abastecer a montadora. A montadora morre de medo de não ser abastecida, porque o custo disso é altíssimo. Dando sequência, a gente vai para o ambiente de operação dos processos, onde tem que manter um ambiente adequado à operação do processo. Então, se eu estou trabalhando numa fundição de ferro fundido, por exemplo, eu tenho um tipo de ambiente adequado para a operação do meu processo. Se eu estou numa indústria de equipamentos eletrônicos, circuitos impressos, por exemplo, o ambiente para a operação do processo é outro. Então, o ambiente é adequado ao tipo de produto que está sendo produzido. Ou seja, o ambiente não pode interferir negativamente na conformidade do produto. E a ATF suplementa isso, falando sobre a organização, limpeza do local de trabalho, e sugere a aplicação do 5S ou housekeeping para que a organização faça isso de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais robusta dentro do seu processo. E agora a gente entra nos recursos de monitoramento e medição, que são aqueles recursos que a gente usa para medir o produto e o processo, é a famosa calibração, gestão de calibração de instrumentos. Então a organização deve identificar quais são os meios de controle necessários para o seu processo, e esses meios de controle devem ser cuidados, no sentido de ser calibrados e no sentido de que o resultado que eles entreguem seja um resultado confiável. E pensando aqui na IATF, pensando num sistema de gestão da qualidade automotiva, os meios de controle e medição que devem ser calibrados e controlados são aqueles que constam lá no plano de controle. Então, tudo que foi colocado no plano de controle, já falar um pouco mais do plano de controle adiante, sejam os controles de processos ou os controles de produto, os meios de controle devem ser calibrados. E a gente vai entender logo a seguir como esses devem ser calibrados. E a IATF suplementa essa questão do recurso de monitoramento e medição com alguns requisitos adicionais. O primeiro dele é de análise do sistema de medição, que são estudos estatísticos dos sistemas de medição, que são os famosos estudos de MSA. Nós também temos aqui um curso completo sobre o manual do MSA, análises do sistema de medição. Você pode acessar, se matricular nesse curso e entender aí com profundidade como é que se realizam os estudos de MSA. A IATF determina que os seus sistemas de medição devem ser validados através de estudos de MSA, e você deve priorizar os meios de medição, os sistemas de medição que controlam as características especiais, ou seja, no mínimo o que controla a característica especial deve ser validado e ter a sua capacidade comprovada através de uma análise desse sistema de medição.
A IATF tem mais um requisito aqui, mais uma vez que ela traz aqui a questão de processo documentado, que são sobre os registros de calibração, ou seja, a organização precisa ter um processo documentado de como ela identifica os meios de medição, como é que ela calibra, quais são os critérios, como é que ela trata os meios de medição, por exemplo, quando identifica uma falha na calibração, entre outras coisas. E finaliza o 715, então falando dos recursos de monitoramento e medição, pensando em laboratório interno, que é aquele laboratório que a organização usa internamente, isso é um requisito da IATF, e a organização precisa ter um escopo de laboratório que determine o que a organização é capaz de realizar, esse é um ponto muito importante, e o laboratório externo, ou seja, aquele laboratório que a organização controla. O laboratório externo deve ter o selo de acreditação ISO IEC 17025. Isso vale para ensaios externos de produto, como também vale para ensaios de calibração. Então, tudo que você mandar fazer externamente, a princípio, você deve utilizar um laboratório acreditado, ISO IEC 17025, e o selo do acreditador nacional de referência deve constar no certificado. Se o laboratório é um laboratório brasileiro, o selo do acreditador nacional é o Inmetro. Cada país, cada região do mundo tem o seu. Pode acontecer de você mandar fazer um ensaio, seja um ensaio de produto, de validação de produto, seja um ensaio de calibração fora do Brasil. Então isso deve ter aí o selo de acreditação. Existe a possibilidade de, quando não houver um laboratório de calibração acreditado, você tem a possibilidade de validar o laboratório. Isso eu explico com detalhes aí para você na nossa aula, aí, porque é um pouco complexa essa situação. Então vale a pena você voltar lá na aula e acessar esse slide aí, esse tema que a gente fala do laboratório externo, para você entender exatamente o que você precisa fazer. E finalizando o 7.1, falando de recursos, o último recurso que a norma trata aqui é o recurso do conhecimento organizacional, que é aquilo que a organização identificou como necessário para operar os seus processos. É o know-how da organização. A organização precisa identificar qual que é o conhecimento organizacional e conseguir reter esse conhecimento. E qual que é o conhecimento que precisa para realizar este processo, esta atividade. E para isso você precisa fazer o quê? Precisa de alguma forma reter isso. E você vai reter isso como? Definindo isso como competência, né, para aquela função, elaborando um procedimento sobre isso, criando um processo aí de lições aprendidas, entre outras situações. Ainda aqui na seção 7, vamos falar do requisito de competência. Né? Todos os requisitos da seção, subseção 7.2, tratam de competência. 9001 traz que a organização deve determinar as competências necessárias para a operação dos processos do sistema de gestão. E o que é competência? Né? Por definição normativa, competência é a habilidade em aplicar os conhecimentos para subter o resultado desejado. Então, uma pessoa é competente quando que, com os conhecimentos que ela possui, ela consegue obter os resultados desejados pela organização. Então isso é muito importante, porque apenas ministrar um treinamento não é uma comprovação de que a pessoa tem competência. Apenas um certificado de treinamento, um treinamento interno, não é a única forma de você demonstrar que o colaborador, que a pessoa tem competência. É por isso que a norma pede para que se verifique a eficácia dos treinamentos. E a eficácia dos treinamentos é quando você vai avaliar se aquele colaborador, se aquela pessoa consegue entregar o resultado desejado com a aplicação do conhecimento que ela tem ou do conhecimento que ela adquiriu. Esse é um resumo aí do 7.2, acho que é importante ter isso em mente. A IATF suplementa o 7.2 com outros 4 requisitos de competência.
O primeiro é uma competência suplemento, onde ela pede um processo documentado, onde a organização vai explicar como que ela identifica as necessidades de treinamento, como que ela identifica os gaps de competência, e desse gap de competência, essa lacuna de competência, ela vai identificar o treinamento necessário que esse colaborador ou que aquele grupo de colaboradores vai precisar receber para adquirir um conhecimento, para depois demonstrar que tem competência para executar a função. Isso que a IATF determina que a organização faça. E entre essas competências, o colaborador precisa ter competência em identificar possíveis ataques cibernéticos e falhas no processo de manufatura, problemas no processo de manufatura, quando ele está produzindo, como é que ele consegue identificar isso. Seguindo ainda em competência, a IATF tem outro requisito que também é de suma importância, que é o treinamento no local de trabalho, onde se comumente aí se chama nas organizações de treinamento on the job, que é onde você treina o colaborador fazendo a atividade. E é de suma importância que a organização determine como ela vai treinar esse colaborador, quais são os conhecimentos que ele tem que adquirir naquela atividade, naquela operação, no processo produtivo, né? Seja na produção, seja no controle de qualidade, isso é na operação, é na produção que a gente precisa treinar o treinamento no local de trabalho, treinar o colaborador com o treinamento no local de trabalho. E é importante determinar como é que se dá esta transição entre um colaborador que está em treinamento no local de trabalho e o colaborador que já está competente para realizar atividade no local de trabalho. Tenha em mente que o colaborador, que o operador que está na linha de produção, ele é a sua última linha de defesa, ou seja, ele está produzindo aquele produto. E se ele não tiver certeza do que ele está fazendo, não tiver devidamente treinado e competente, certamente ele vai tomar uma decisão incorreta e um produto não conforme vai seguir para o cliente. Então não basta apenas treinar. Eu treinei o operador no procedimento X aqui, ele assinou aqui atrás aqui da listinha de presença de que ele foi treinado. Beleza, ele foi treinado. Você está demonstrando que você transmitiu o conhecimento. E qual que é o momento que você avalia a eficácia disso? Que o colaborador demonstra que ele tem a competência para executar aquele conhecimento, aquele procedimento que você o treinou. Então é muito importante pensar nisso. E geralmente as organizações fazem uma gestão dos treinamentos no local de trabalho, da competência dos colaboradores operacionais através de uma matriz de versatilidade ou uma matriz de polivalência. A IATF complementa ainda com mais outros dois requisitos, dessa vez falando de auditor, seja o auditor interno, seja o auditor de segunda parte. A IATF dá grande importância à função, à atividade de auditor, seja aquele auditor interno que audita o sistema de gestão, audita o processo de manufatura, audita o produto. A gente tem que determinar e ter um processo documentado de como a gente faz a gestão do time de auditores internos. O time de auditor interno ele é composto pelo auditor de sistema, auditor de processo e auditor de produto. Por que a IATF pensa nisso e ela cobra nessa questão do auditor interno? Porque o auditor interno é uma ferramenta essencial para a manutenção e melhoria do sistema de gestão da qualidade, do processo de manufatura e da conformidade do produto. E quem é o responsável por uma boa auditoria interna é a equipe de auditores. Essa equipe de auditores pode ser uma equipe formada por membros da própria organização, colaboradores da própria organização, ou pode ser contratado um terceiro, uma empresa especializada em auditoria interna, como por exemplo a Target, que é para realizar auditoria dentro da organização e entregar um relatório
que vai trazer para a organização subsídios de decisão correta. Então, uma auditoria interna é uma ferramenta super importante para a organização se avaliar e através daquele resultado, daquele relatório de auditoria que está transcrevendo o que de fato está acontecendo na organização, a organização vai poder tomar ações e decisões de mudança, correção e melhoria do seu sistema de gestão. E a mesma coisa para o auditor de segunda parte, que é aquele auditor que vai auditar o fornecedor. Ele está realizando um trabalho em nome da organização, então também ele tem que ser competente, possuir basicamente as mesmas competências que estão descritas lá para o auditor de primeira parte. Agora vamos falar sobre conscientização. A organização tem que conscientizar os seus colaboradores de modo que esses colaboradores tenham ciência, né, de suas responsabilidades, dos efeitos, né, do seu trabalho aí, sobre o resultado da organização e sobre a satisfação do cliente. Tem que ter consciência sobre a política da qualidade, quais os impactos do seu trabalho, consciência sobre os objetivos da qualidade e como eles podem colaborar para isso. E a IATF suplementa isso dizendo que a organização tem que manter informação documentada de como isso é realizado, de como a organização conscientiza os colaboradores. Na sequência disso, a gente tem um requisito que fala de motivação e empowerment, ou seja, motivação e empoderamento dos colaboradores, é um requisito da IATF, e é mais um requisito que tem que ter um processo documentado. E aqui é motivação para os colaboradores trabalharem para a qualidade, trabalharem para a inovação tecnológica, trazerem inovações e melhorias para a qualidade e para o processo produtivo. Não é uma motivação simplesmente de fazer uma festa ou algo nesse sentido. É motivação do colaborador participar, ele se sentir parte, se sentir empoderado e participar das melhorias, das correções, dos resultados da organização. Ainda na sequência temos aqui o requisito de comunicação, que é mais um recurso, né? Um recurso que a organização deve disponibilizar em relação à comunicação. O que deve ser comunicado, quem deve comunicar, quando comunicar, o que comunicar, quem vai ser comunicado, etc. Então é muito importante a organização ter isso dentro do seu sistema de gestão, cada processo ter aí a sua definição sobre comunicação. E finalizando a seção 7, o último recurso de apoio é o recurso da informação documentada. Então a organização tem que determinar qual que é a informação necessária, a informação documentada necessária para o seu sistema de gestão da qualidade. E tem que controlar, criar, atualizar, gerar as revisões dessa informação documentada, se for o caso, lembrando que informação documentada pode ser um procedimento escrito, pode ser um registro, pode ser um software que você tem no computador, na rede, qual que é a versão desse software, não necessariamente informação documentada, lá é um documento em um Word ou em Excel, tudo é informação documentada e a organização precisa controlar isso. Então é super importante que a gente preserve a informação documentada, que a gente tenha controle sobre a informação documentada e lembrando que a informação documentada precisa gerar credibilidade, gerar confiança, ou seja, ao utilizar aquela informação documentada, a gente sabe exatamente que aquela informação é a informação válida. A gente precisa ter essa ciência. Quem está utilizando a informação documentada precisa ter isso em mente. A IATF suplementa aqui a questão da informação documentada com 3 requisitos no 7.5. O primeiro ele fala sobre documentação do sistema de gestão da qualidade, que ele está falando do manual da qualidade. Na IATF, a organização precisa ter um manual do sistema de gestão da qualidade. O manual pode ser mais reduzido, mas a organização precisa ter um manual que a gente detalha ele exatamente como que precisa ser feito lá, né, dentro da nossa aula, do nosso treinamento que você acabou de
assistir. Depois ela fala sobre registros, retenção de registros, quer dizer o quê? Lembra que eu falei lá no começo que a 9001 agora chama de reter informação documentada, que é o resultado dos processos. A IATF fala que as organizações devem ter uma política de retenção de registros, ou seja, determinar qual que é o tempo que esses registros, qual que é o tempo de retenção destas informações, e isso deve estar de acordo com os requisitos do cliente ou então os requisitos legais aplicáveis ao produto. Existem diversos produtos automotivos que têm que seguir legislação, que são produtos ou que afetam a segurança do produto ou que afetam a legislação, e a organização precisa estar atenta a isso. Dentro dessa política de retenção de registros, você precisa verificar lá com o seu cliente, nos requisitos específicos de cliente, qual que é o tempo de retenção e também confirmar as questões legais em relação à retenção desses registros. E para finalizar, existe um requisito de especificação de engenharia, que é quando a organização recebe uma nova especificação de engenharia. Como a organização recebe isso? Realiza análise crítica e transforma isso, e implementa isso no processo de manufatura, na sua engenharia ou depois na produção. Como que a organização recebe isso? Qual que é o processo que a organização precisa para isso? E isso também precisa de um processo documentado, e existem algumas regrinhas aí que a organização deve seguir em relação à especificação de engenharia e deve seguir dentro desse processo documentado. Beleza? Então essa foi a seção 7 da IATF 16949 e também da ISO 9001. É uma seção aí que quem não está muito acostumado aí com normas de sistema de gestão, é uma seção onde as coisas começam a fazer talvez um pouco mais de sentido, porque são requisitos que estão bem ligados aí a processos de realização, de execução, ligados com manutenção, ligados com RH, e parece lá o ambiente para a operação dos processos. A gente está vendo lá o chão de fábrica, estamos vendo a competência dos colaboradores, estamos vendo a informação documentada. Então ele é mais palpável, talvez, do que as sessões anteriores, que é a sessão 4, sessão 5, sessão 6. Todas de suma importância, uma não existe sem a outra. E é uma sessão de transição para a sessão 8, que é a próxima aula, e o próximo vídeo que a gente vai fazer também é sobre a sessão 8, que é a sessão mais extensa que existe aí na IATF. A IATF suplementa a 9001 com diversos requisitos. A gente vai passar por esses requisitos, dando uma explicação, aí, uma orientação, um resumo orientativo sobre o que consta nessa sessão da norma. Beleza? Não se esqueça aí, se você está assistindo aqui esse vídeo pelo YouTube, vai lá, clica no link embaixo e assiste a aula, se matricula na nossa aula e assiste a aula completa, que lá você vai ter todas as informações. E para você que está aqui conosco seguindo o curso, parabéns por finalizar mais uma aula, parabéns pela dedicação e espero você na próxima aula. Abraço e até mais.